Embarque imediato no Metrópole Turismo e Conexões. Está começando agora Metrópole Turismo e Conexões, a sua revista de bordo diária. Metrópole Turismo e Conexões, com Lara Kertz. Portão de embarque 101.3. 10h02, Luciana Freire. Olá, Cláudio. Bom dia a todos os nossos ouvintes, a galera que tá no youtube.com/portal Metro 1, porque ninguém é besta, óbvio que está acompanhando a gente aqui no Metrópole Turismo hoje comigo, Luciana Freire. Em breve voltará a ser com Lara. Um prazer estar aqui com todos vocês. Só me ajeitar aqui na imagem antes que Danilo reclame. Tem Cláudio, tem Luciana, mas não tem Medrado Sintonia 2 horas, viu, gente? Você ri, né, Claudinho? Hoje o nosso papo é sobre turismo e eu quero todo mundo participando. Como é que faz para participar? É só ligar pra gente, o telefone é o 35055000, anote aí, ouvinte, 35055000. Nosso WhatsApp é o mesmo número, você pode mandar a sua mensagem, 35055000. Estamos ao vivo também no youtube.com/portal Metro 1, onde você pode ver e também mandar mensagem. Isso mesmo, onde eu já estou ligada em todos vocês, então cheguem mais e participem. Hoje nós vamos sair de Salvador e dar um pulo na Chapada Diamantina. Vamos conversar com o professor Murilo Melo sobre Lençóis. Murilo, um prazer te conhecer. Bom dia, tudo bom? Feliz Ano Novo! Salve, Luciana, bom dia, como vai? Um prazer é todo meu. Tudo bom? Adoro estar aqui nessa tribuna, faço sempre questão de estar aqui, nem sempre eu posso, mas em qualquer momento de folga, estou aqui com vocês, viu? E falar do lugar que eu escolhi, né? Assim, não vivo lá, infelizmente, moro em Salvador, mas é um lugar que eu escolhi para o meu coração, sempre que a gente pode, a gente está lá. Há muitas e muitas décadas a gente sempre visita a Chapada, tem essa relação, e é um lugar realmente encantador, indescritível, e com uma história riquíssima, uma história muito rica, muito interessante. Hoje, realmente, o programa vai ser muito bacana. E eu tô mesmo ansiosa por esse papo, viu? Quando caiu para mim e vim apresentar o programa, eu soube que o tema seria esse, eu fiquei animada mesmo, mais animada do que o normal. Eu nasci aqui em Salvador, mas eu não morava aqui. Minha família é de Morro do Chapéu, morava ali em Irecê, então Morro do Chapéu é Chapada, né? É Chapada Diamantina, e eu já fui muito a Lençóis, já fui com amigos, no colégio, com meus pais, minha família, então adoro e tô muito ansiosa para esse papo, que você conte tudo pra gente. E vamos começar então contando um pouquinho a história da cidade e da região. O que é que você conta pra gente? Pois bem, vamos lá. Primeiro, feliz Ano Novo para você também, obrigado. E já que se você citou o Morro do Chapéu é Chapada, assim. Tem uma história relacionada com Lençóis, né? Morro do Chapéu faz parte do personagem mais famoso da história de Lençóis, que é Horácio de Matos. Horácio de Matos, que tem mais livro do que a Chapada, talvez, né? Mas é um personagem gigantesco da nossa história, a família Matos. Queria até mandar um abraço para ela, a família querida que apoia a cultura, está sempre apoiando os nossos trabalhos, as nossas pesquisas, né? Principalmente a figura de Tatiana Matos, né? Seu Horácio, filho de Horácio de Matos, que está vivíssimo, com muita saúde, com certeza deve estar ouvindo a gente. O Horácio de Matos, que morou em Lençóis, ele vai se aventurar e vai passar muito tempo em Morro do Chapéu, Luciano. Então, o Morro do Chapéu tem uma história importantíssima. Ele vai trabalhar no Ventura. Não sei se você conhece o Ventura. Com certeza. A família de minha avó é de lá. Ah, não acredito. Sim, juro. No Ventura. Que legal, muito bom saber disso. Eu converso com muita gente da Chapada e que não conhece o Ventura, e eu fico impressionada o tempo, né? O Ventura foi muito importante no início do século XX, no final do século XIX. Era uma vila pujante, né? E Horácio vai sair da Chapada Velha, né? De uma área mais antiga da Chapada Diamantina, que é Brotas de Macaúba, não sei se você conhece, fica mais a oeste. E o Ventura, o Morro do Chapéu, era um lugar que estava crescendo bastante.
E Horácio, um menino novo ainda, né, vai tentar sobreviver, né, ganhar dignidade, ter o seu salário, a sua profissão, muito novo no Ventura, e vai ser uma experiência que vai mudar a vida dele. Ele vai conhecer o grande coronel de Morro de Chapéu, que é o Coronel Negro, né, que você deve ter ouvido falar no grande Coronel Negro. Eu já falei sobre ele, já escrevi sobre ele, né? Dias Coelho, que é importantíssimo, que é lá de Morro de Chapéu. Ele tem estátua em Morro de Chapéu, tem praça, tem escola, enfim, é uma figura importantíssima. Mas vamos lá, vamos falar de Lençóis. A gente termina citando. Não tem como não falar de Lençóis e não citar várias cidades e distritos da Chapada Diamantina, porque elas estão imbricadas, né? Bom, como é que começa o povoamento de Lençóis, né? Como é que se dá? Os primeiros habitantes dessa região são as nações indígenas. As nações indígenas vão habitar essa região do centro da Bahia. Quem está ouvindo aqui a gente está falando de uma localidade, de uma porção que está exatamente no ponto central da Bahia, estrategicamente importantíssimo, e que foi inicialmente ocupado pelas nações indígenas, né? A gente vai conhecer a chegada dos portugueses aqui no Brasil e na Bahia. Alguns chamam de descobrimento, outros chamam de invasão portuguesa, né? E a história, hoje em dia, o consenso é chamar de diálogo que vai se estabelecer, né? Vai se estabelecer esse diálogo entre europeus, portugueses e nativos daqui do Brasil. E o que vai acontecer a partir do momento que os portugueses chegam aqui? Salvador, em 1549, vai ser a nossa capital, e Tomé de Souza vai ser o primeiro governador-geral do Brasil, né, em 1549. O que é que Tomé de Souza vai querer? A mando do rei de Portugal e a mando da coroa, ele vai querer que haja uma exploração do interior, porque Portugal fica muito restrito ao litoral. E alguns desbravadores vão começar a adentrar sertão adentro. Luciana, sertão não seria a seca, essa referência que a gente tem de sertão. Quando a gente cita sertão na história, é o que não é litoral. Então, Minas Gerais é chamada de sertão, a Chapada é chamada de sertão, vem de deserto, vem de desertão. Sim. Então, o que não é litoral passa a ser denominado de sertão. Então, a Chapada vai começar a ter desbravadores, né? Eles vão seguir os percursos, geralmente, de rios, e vão ter esse primeiro contato com as nações indígenas. Bom, o Brasil é um território gigantesco, Luciano, muito grande. Portugal era um país muito pequeno. Portugal não tinha dinheiro para colonizar todo o Brasil, porque colonizar requer um capital muito alto. Você vai ter que ter dinheiro para desbravar, para montar fazendas, para montar estrutura, para montar estradas, né? Enfim, você tem que criar toda a estrutura para que aquilo produza. Portugal não tinha nenhum grande contingente habitacional, populacional, e Portugal também não vai ter tanto dinheiro para isso, né? E o que Portugal vai fazer? Portugal vai terceirizar isso daí. Portugal vai delegar a outras pessoas a fazer isso. E quem é que vai iniciar esse processo? Como é que vai dar esse processo de ocupação, de colonização no interior do Brasil? O Brasil, acho que muitos ouvintes que estão aqui agora sabem que foi dividido, né? Alguns sabem que a gente foi dividido em capitanias hereditárias, em faixas de terra que eram gigantescas. Sim. E que eram tomadas, administradas por capitães donatários. Esses capitães donatários, Luciano, eles não tinham capital, dinheiro, para colonizar toda a sua capitania. E o que vai acontecer? Eles vão dividir em seis-marias, vão dividir em porções de terras gigantescas e vão atrair investidores, vão atrair parceiros para que desenvolva a capitania dele, que ele não vai ter capital para desenvolver um território gigantesco como a capitania da Baía de Todos os Santos. Então, a região da Chapada Diamantina, ela vai ser um desmembramento da capitania da Baía de Todos os Santos, né? A gente vai ter, nesse processo de ocupação e de início da colonização, duas grandes casas na Bahia inteira, Luciana. Uma casa você deve conhecer, que é a Casa da Torre, que fica em Prado Forte, né? Aquela Casa Sim. da Torre gigantesca, que está em Prado Forte, que a gente chama de castelo, que eu já tive aí com Lara, contando a história da Casa da Torre, do castelo. Deu muito engajamento, esse programa foi muito bacana, que né? Massa. Recebi muitas respostas, convite para participar de filme a partir desse programa. Teve uma emissora que está produzindo um filme
mas infelizmente a minha data não casou, mas enfim. E a outra casa que a gente vai ter é a Casa da Ponte, Luciana. A Casa da Ponte vai ficar com a região do Rio Itapecuru para baixo, até o Rio São Francisco, né? O Rio Itapecuru passa por Rio Real, não sei se os ouvintes conhecem. Então, a Bahia vai ser quase que dominada no seu interior por duas famílias muito poderosas, né? A Casa da Torre, de Praia do Forte, que é de Garcia Dávila, e a Casa da Ponte, que vai se transformar mais tarde no morgado dos Guedes e Brito. Então, os Guedes e Brito eram donos de boa porção da Bahia. E a Chapada Diamantina está dentro desse morgado, dessa Casa dos Guedes e Britos. Então, Luciano, como é que a Chapada Diamantina nasce enquanto colônia, nasce enquanto colônia portuguesa, como é o início da ocupação portuguesa na Chapada Diamantina, sendo um morgado, sendo a Casa da Ponte e com gado. Então, diferente do que muitos pensam, a Chapada Diamantina não nasce já com diamante, porque a gente vive a história hoje, a gente está vivendo, a gente está interagindo com o mundo, e o nosso cérebro acha que o mundo sempre foi como ele está estabelecido hoje. Então, meus alunos, as pessoas que ouvem minhas palestras, né, minhas aulas, eles têm dificuldade para entender que o mundo nem sempre foi assim, que o mundo tinha outros referenciais. E a Chapada Diamantina não explorava diamante nem ouro no início. No início foram criação de gado, plantação de mandioca, era uma população muito espaçada, muito pouca, né? E os Guedes e Britos tomavam conta daquela região. Tudo isso vai mudar. Eu, como professor de história, posso dizer, a partir de toda a minha relação com o passado, é que tudo muda. Tudo é passageiro, nada é eterno. E um dia a Chapada, que viveu muito do gado, não era um gado tão desenvolvido quanto no Recôncavo Baiano, quanto na região de Capuame, que é em Dias Dávila, né? Dias Dávila não tinha esse nome de hoje, nem como em outros lugares da Bahia, como na região de Feira, que o gado se desenvolve muito, mas a Chapada tem seus gados também. Tudo vai mudar com a descoberta do ouro, né? O ouro, o ouvinte, né, a maioria, acha que Portugal chegou aqui e encontrou imediatamente o ouro. O ouro vai demorar um longo tempo para ser descoberto. O ouro ele não está no litoral, não tem grandes porções nem quantidade de ouro no litoral. O ouro estava no sertão, que a gente falou no início. Esse ouro vai ser descoberto e explorado primeiro na região das Minas Gerais, né? E aí Minas Gerais vai ser vai ganhar uma outra conotação à região, vai ser invadida, vai ter uma corrida para o ouro vai ser demasiadamente explorado, isso quase que 200 anos depois, entre aspas, da descoberta do Brasil. Isso é em 1698, vai se iniciar essa exploração do ouro. E a Chapada continua lá com o gado, com a população pequena, né? Pouca gente vivendo na Chapada Diamantina. E depois de explorar bastante o ouro de Minas Gerais, eles começam a seguir as serras que estavam no norte de Minas Gerais. E aí vai ser descoberto pela primeira vez o ouro na Bahia. O nome da Chapada é Diamantina, de diamante, mas ela nasce sobretudo do ouro. O primeiro é o ouro. E duas regiões vão ser beneficiadas com o ouro. Uma é o portão sul da Chapada, que é a cidade de Rio de Contas. Rio de Contas vai ter ouro, vai iniciar o povoamento da Chapada Diamantina, assim como o portão norte da Chapada, que é Jacobina. Então, Luciana, se Jacobina, que é lá no norte, e Rio de Contas, que é lá no sul, São Chapada Diamantina, Morro do Chapéu, que é a cidade dos seus parentes, é totalmente Chapada Diamantina, né? Está no meio das duas, né? Morro do Chapéu é importantíssima. Então, a gente vai ter um povoamento maior da Chapada Diamantina nessas duas regiões, em Jacobina e depois lá no sul, em Rio de Contas. Tanto que Lençóis, Luciana, a gente viaja hoje para Chapada, a gente pega o carro, pega o avião, enfim, chega até Lençóis, mas ela não nasceu já pronta, não nasceu uma cidade independente. Lençóis vai pertencer a Rio de Contas.
Lençóis é um desmembramento de Rio de Contas, como Mucugê, que Lençóis tem uma relação muito próxima com Mucugê, Santa Isabel, lá do Paraguaçu, cidade também linda, né? Tá cada vez mais bonita Mucugê. Eu já fui lá também. Oh, que beleza! Mucugê tá cada dia mais bonita. Eu conheci Mucugê na década de 90. Então, Mucugê estava uma cidade fantasma. Eu tive com Tássio Medrado, que é filho de Horácio de Matos, que é o homem mais famoso da história da Chapada Diamantina. Eu conheci 2 filhos dele, para minha felicidade, né? Conheci Tássio, bati muito papo com Tássio, me recebeu muito bem, tem uma relação de muito carinho com o Horácio, filho, né? Seu Horácio, que deve estar ouvindo aqui a gente. Então, lá em 90, a cidade de Mucugê estava quase que uma cidade fantasma, né? As pessoas tinham ido embora de Mucugê. Ela vai ter um crescimento de novo a partir do final da década de 90 e início do ano 2000 com a produção, com agronegócio, né? Vai mudar a história do Mucugê. Mucugê hoje é pujante, linda, atrai cada vez mais turistas, né? Enfim. Então, Lençóis, inicialmente ela tem relação com Rio de Contas, que está mais ao sul, que é belíssima também, Rio de Contas, é belíssima. E o que vai acontecer? Como é que o diamante entra na história? Bom, professor Murilo, se começa com ouro, como é que o diamante entra nessa história? Depois de se explorar o ouro, tanto em Jacobina, no norte, quanto lá no sul, em Rio de Contas, esses exploradores vão começar a ir em direção ao oeste. E aí eles vão começar a explorar uma região chamada de Chapada Velha, Brotas de Macaúbas, que é um lugar extremamente importante para a história da Chapada, né? Então, eles vão começar a explorar aquela região, vão descobrir pela primeira vez os diamantes, né, em Gentil do Ouro, essa região que não é tão explorada ainda turisticamente, é a parte mais oeste da Chapada Diamantina, é uma chapada mais antiga, é lá que vai iniciar essa exploração do ouro, né? Enfim, mandar até um abraço para o meu amigo aí de Brotas de Macaúbas, um grande pesquisador, um amigo que me ajuda muito nas pesquisas, que é Leandro, né? Leandro, um grande abraço. Então, o que acontece? Essa história de Lençóis, ela está diretamente relacionada à Chapada Velha, ela está diretamente relacionada a Brotas de Macaúbas, porque lá vai ser descoberto o diamante, vai começar uma exploração de diamante em Gentil do Ouro, em toda aquela região ali. Só que mais tarde, né, em 1844, vai ter uma descoberta que vai mudar a história da Chapada, vai mudar a história da Bahia, e vai mudar a história de Lençóis e de Mucugê e de Andaraí, de toda aquela região. Mais a leste, a gente vai chamar aqui de Chapada Nova, que é a chapada mais conhecida, a chapada mais turística, né? Nessa chapada que eu vou chamar de Nova, mais precisamente em Mucugê, em 1844, vai ser descoberto o primeiro diamante daquela região, que era um diamante de melhor qualidade em relação ao da Chapada Velha. E o homem que vai fazer essa descoberta é Cazuza do Prado. Cazuza é um apelido. A referência dos meus alunos a Cazuza sempre é o cantor. Sim. Né? Cazuza não é nome próprio. Cazuza é um apelido, né, antigo, que as pessoas pouco sabem. Quase ninguém do planeta Terra que eu conheço, que eu converso, eu falo, você sabe o que é Cazuza? Ninguém sabe. Cazuza é um apelido de menino, de garoto, que se dava no Nordeste, aqui na Bahia, né? Em outros lugares do Nordeste também, meu Cazuzinha, meu Cazuza. Então, Cazuzinha do Prado vai ser o primeiro ser humano a descobrir um diamante de alto valor na região de Mucugê em 1844. Ele tenta manter aquilo ali em segredo, mas quando ele tenta negociar, um homem que trabalhava para ele tenta negociar lá na Chapada Velha, lá em Brotas de Macaúbas, que tinha já uma população, aquilo vai ser revelado, né? Enfim, o cara vai ser preso, vai ser acusado de roubo, e aí vão se descobrir, né, onde é essa nova Eldorado do diamante, essa mina do diamante, né? E aí vai ter uma atração para a região de Mucugê, que é uma região que não era tão explorada. E aí a gente chama historicamente de rush, a gente usa uma palavra americana, rush é a corrida do diamante, Luciana. Mucugê, que tinha pouquíssimos habitantes, vai ser tomada para os seres humanos. A gente da Bahia inteira vai querer morar lá. Imagine.
muita gente de Minas Gerais, que Minas Gerais já estava em crise da exploração do diamante, em crise na exploração do ouro, porque lá eles tiraram até não poder mais, né? E eles começaram a migrar para essa região nova de exploração na Bahia. Muitas pessoas que moravam na Chapada Velha, lá em Brotas de Macaúbas, vão também migrar para essa região nova de Mucugê. Muita gente do Recôncavo Baiano, que é uma região muito antiga, muito mais tradicional. Né? A região do Recôncavo era muito mais tradicional. O poder político do Brasil era no Recôncavo, devido à exploração da cana-de-açúcar, né? Toda a pompa da Bahia e do Brasil morava no Recôncavo Baiano, e várias famílias vão estar em crise por causa da baixa do açúcar. E aí muitos vão morar na Chapada. Muitos vão para Mucugê, muita gente de Minas vai para Mucugê, muita gente de Rio de Conta, muita gente de Jacobina, Chapada Velha. E tem um boom de gente, né? Em 1844, 1845. E aí, um ano depois de ser descoberto diamante em Mucugê, né? nas cercanias, nas propriedades da família Medrado, que eu tenho um carinho também, uma relação muito grande, esse diamante vai ser descoberto no Rio Lençóis, lá no Rio Lençóis, bem perto de Mucugê. Mucugê e Lençóis são cidades muito próximas, né? São territórios muito próximos. Lá vai ser descoberto também diamante, e aí vai ter uma divisão de importância, né? As pessoas que estavam especulando, procurando ouro, explorando diamante lá em Mucugê, vai começar a ir para Lençóis, né? E aí daí surge o nome de Lençóis. Tem uma grande discussão sobre o nome da cidade. Muitos historiadores afirmam que a ocupação de garimpeiros no Rio Lençóis, de garimpeiros no Rio São José, que são rios que estão próximos, né, um do lado do outro, eles vão montar tendas, né, que pareciam com lençóis, para morar improvisadamente. A gente está falando aqui do início da povoação, então não tinha pousada, não tinha estrutura, não tinha estrada, não tinha nada. Você vai morar com a coragem, são desbravadores mesmo, né, que não tem zero de estrutura para recebê-los, e eles vão morar da maneira mais simples possível, né? Sem nenhum luxo, sem nenhuma estrutura. E dessas tendas que vão ser levantadas na margem do rio, vai se chamar a localidade de Lençóis. Lençóis não era independente, Lençóis não era uma cidade, ela só vai se tornar um distrito mais tarde, né? Um pouco tempo depois ela vai se tornar um distrito de Lençóis, e devido à importância do seu diamante, a quantidade e a qualidade do diamante, Lençóis vai ser rapidamente, vai ganhar um status de capital da Chapada Diamantina, né? Quando os exploradores começam a morar em Mucugê e vão morar em Lençóis, o Estado, o governo, para os ouvintes aqui que estão acompanhando a gente, o governo não se faz presente. A região da Chapada Diamantina, Luciana, é uma região de difícil acesso, era uma região inóspita, era uma região com serras, não é uma região para qualquer um, é uma região para principiante. Então, chegar lá era difícil, o Estado não chegava lá, e a lei era feita pela sociedade civil, porque não tinha governo estabelecido no início, né? E aí o governo da Bahia vai criar uma repartição, né, dos diamantes, que primeiro vai ser em Mucugê, vai trazer um homem para trabalhar para o governo, para tentar ter um certo controle na região. E de Mucugê, rapidamente esse repartimento, essa repartição dos diamantes, ela vai para Lençóis. E aí Lençóis começa a se tornar um grande polo atrativo populacional, econômico, né, político da Chapada Diamantina. Lá começa aí a construir a sua história e começa a se tornar o grande centro dessa região importantíssima da Bahia, com a exploração do diamante, com a criação da repartição. Só que o diamante da gente, Luciana, como qualquer diamante, ele acaba logo. A gente vai ter um boom em 1840, a gente vai ter toda essa atração de pessoas, mas rapidamente, em menos de 30 anos, a gente vai ter uma crise de diamante.
A gente vai ter uma crise do diamante. Então, já na década, em 1870, na década de 70 do século XIX, a gente vai ver o preço do diamante diminuir, a extração do diamante diminuir, as pessoas começam a sair da região de Lençóis, começam a sair da região de Mucugê, e o diamante e a Chapada Diamantina, ela tem ciclos, né? Ela tem um ciclo que a população era muito pequena quando era gado, ela vai ter um grande aumento populacional, né? Na década de 40 do século XIX, na década de 50, na década de 60 do século XIX, a gente vai ter quilos e quilos de diamante comercializados por companhias que vão ser estabelecidas lá. A gente tem anotações de uma companhia chamada Marinha, de mais de 700 quilos extraídos em um ano. Isso é algo colossal, né? E o diamante, como qualquer produto da natureza, ele está sujeito às intempéries do tempo, às questões políticas. Se acontece uma guerra em algum lugar, o preço do diamante diminui. Sim, se acontece um problema em outra região, o preço do diamante diminui. Então, a gente depende do mercado internacional também, né? E o preço do diamante começa a diminuir. A gente vai ter a descoberta do diamante também na África do Sul, né? A Bahia, a Chapada Diamantina, Lençóis vai ser o grande centro, né, dessa exploração de diamante, só que a gente vai rivalizar com a África do Sul, na cidade do Cabo vai ser descoberto diamante, e o preço do diamante da gente vai diminuir, e a gente vai ter a Guerra Franco-Prussiana também, vai fazer com que o preço do diamante da gente diminua. Então, qualquer produto ligado à natureza, ele sofre esses ciclos, como o cacau sofre esse ciclo, como o café sofre esse ciclo, como a cana sofre esse ciclo, o diamante também está sujeito a essas questões políticas, sociais, históricas, que envolvem o planeta Terra, né? Enfim, em relação ao que a gente estava conversando sobre o início do povoamento da Chapada Diamantina, tem um episódio super interessante que eu queria destacar, né? Quando é descoberto o diamante em Lençóis, em Mucugê, nessa região mais nova da Chapada, em relação à ocupação e exploração de diamante, a gente vai ter um deslocamento de pessoas e de famílias da Chapada Velha, de Brotas de Macaúba, daquela região, para essa região nova, né? E aí a gente vai ter figuras extremamente importantes que vão passar a morar em Lençóis, vão criar uma estrutura em Lençóis e vão ser os grandes coronéis dessa região de Lençóis. A gente tem o comendador, né, Botelho, que tem muito poder, que vem com toda a sua família, que tinha escravizados. Ele sai dessa região antiga da Chapada Velha e vai com seu séquito, vai com as suas seus filhos, a sua mulher, parentes, escravizados. Parecia tem uma passagem em um dos livros da Chapada Diamantina que fala que parecia um carreto de formiga, de pessoas andando uma atrás da outra. Caramba. Com aquela majestade que ele tinha, com aquele poder que ele tinha, com aquele dinheiro que ele tinha. Além de Botelho, que vai ocupar Lençóis inicialmente, tem a família Sá, né? Felisberto Sá vai ser um dos primeiros homens poderosos a ocupar Lençóis, e a família Sá vai criar uma grande primazia, um grande domínio sobre a cidade de Lençóis, né? A gente associa a imagem de Lençóis aos Matos, né? Porque Horácio de Matos vai se estabelecer em Lençóis e vai fazer dali o seu grande quartel, né? O seu grande centro político, né? Horácio vai ter um jornal, Horácio vai conseguir estender o seu domínio por toda a Chapada Diamantina. Horácio vai ter tanto poder, Luciana, tanto poder, que Rui Barbosa, o grande Rui Barbosa, um dos maiores baianos de todos os tempos, um dos maiores brasileiros de todos os tempos, que foi eleito o maior brasileiro do século, simplesmente isso que o baiano foi, Rui Barbosa. Ele vai dizer que a Bahia tinha 2 governadores, que era o governador que vivia em Salvador e era Horácio, que era o governador do Sertão. Então, Horácio tinha um poder gigantesco. Mas os matos que são tão importantes para Lençóis, Horácio, eles só vão ocupar realmente Lençóis em 1920, Luciano. Porque Lençóis antes de 1920 era dominada sobretudo pelos sais. Os sais tinham uma importância muito grande. Eles vão entrar em embate com Horácio. Horácio vai vencer inicialmente essa guerra contra os sais vão sair de Lençóis e Horácio vai estabelecer ali a sua nova cidade, né? Porque Horácio não é filho de Lençóis. Todo mundo que eu conheço que gosta de história
fala comigo e relaciona Horácio a Lençóis, mas ele não nasceu lá. Horácio é da Chapada Velha. Horácio é de Brota de Macaúbas, né? Então, Horácio é de uma outra região da Chapada Diamantina que vai galgar o poder com muita bravura, com muita competência, né? Enfim, a história de Horácio de Matos é riquíssima. E só em 1920 é que ele vai se estabelecer lá em Lençóis. Então, a relação dele com Lençóis não é tão enraizada quanto da família Sá. Mas hoje sim, os matos são super importantes em Lençóis também, como em outras regiões da Chapada Diamantina, como o Piatã, que daria um programa super legal, né? Enfim, a história... Professor Murilo, eu vou te interromper rapidinho. Enquanto você fala, eu fico aqui pesquisando várias coisas. Essas cidades que eu não conhecia também, Brotas de Macaúbas, fiquei super curiosa já para ir também. E muita gente gostando, acompanhando a gente no WhatsApp, no YouTube também. Luiz Odísio disse aqui, super aula. A gente precisa ir para um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com muito mais história. Tô curiosa, viu? É rápido. Fiquem todos aí e participem também. O Metrópole Turismo e Conexões volta já. Não perca seu lugar nesse voo. Vem cá, véi. Você tá sabendo que chegou a primeira linha do BRT, né? Pois saiba, a operação assistida liga a rodoviária até o Itaigara todos os dias. Depois vão vir para mais de 10 linhas que vão circular por toda a cidade. E oi, além de rapidinho, VaptVupt, o BRT é pontual, craque na acessibilidade. E ainda tem o BRT elétrico, Zero Pollution. E o BRT é como? Bom, rápido e todo nosso. Prefeitura de Salvador. Voe com os aviões mais modernos e sustentáveis e conecte-se a mais de 35 destinos europeus com a Air Europa. 2 frequências semanais com voos diretos de Salvador a Madrid, a partir de 21 de dezembro. Acesse nosso site aereuropa.com ou consulte seu agente de viagens. Parcelamento em até 10 vezes sem juros. Air Europa, você decide. Todo mundo sabe que a ITS Brasil é a melhor internet e tem os melhores planos residenciais e empresariais. ITS Brasil é a internet para você e sua empresa. São diversos planos, todos com estabilidade, segurança e velocidade. ITS, líder em fornecimento de internet. Contrate itsbrasil.net ou ligue para 71 3402 0800. ITS Brasil, excelência em internet. Movimentos para o futuro na rede UniFTC. Agora você pode começar sua graduação com bolsa de até 70% em todo o curso, exceto medicina. Faça o vestibular online ou use sua nota do Enem a partir de 2010. Também válido para transferência externa e segunda graduação. O seu futuro está em movimento e você precisa se movimentar junto com ele na rede UniFTC. Consulte regulamento e inscreva-se. vestibular.uniftc.edu.br. Agarre essa oportunidade. Tá sabendo da novidade? O Senac está com matrículas abertas para os cursos com início em 2023. Escolha entre várias opções em áreas como gastronomia, beleza, TI, comércio, moda, turismo, saúde e muito mais. É a sua grande chance de começar o ano com o pé direito, com a qualidade padrão Senac que você já conhece. Acesse o site cursos.ba.senac.br e conheça todas as vantagens em ser aluno Senac. Oi, sou eu, a Ju. Vim falar do Montessoriano, o meu colégio. No Monte, você encontra professores dedicados, excelente qualidade de ensino, projeto bilíngue, socioemocional e o nosso tempo integral. É um colégio para quem busca segurança, educação, esporte e lazer. Venha fazer parte da nossa história. Acesse nosso site montessoriano.com.br. Monte, 40 anos. Várias vidas, uma só história. Brisa, sol, terra e mar te esperam na costa do Sauípe. Você não precisa de férias para curtir o paraíso. Coloque os pés na areia, encante-se com o espetáculo da natureza. Se delicie em um resort all-inclusive pertinho de você. A Costa do Sauípe é sua e tá pronta para te receber. Costa do Sauípe, Bahia de verdade.
Arte, cultura, calor humano e muita diversão. Quer um evento com a cara do verão da Bahia? Então vem pro Salvador Boa Praça. É isso mesmo, o Salvador Boa Praça é o evento perfeito para curtir o verão no melhor clima da cidade. Então anota a data da próxima edição, dias 7 e 8 de janeiro, na Praça Ana Lúcia Magalhães, Pituba. Música, moda, arte, gastronomia e atrações para todas as idades. Siga a gente no Instagram para mais informações, @SSA Boa Praça, tudo junto e sem cedilha. Salvador Boa Praça, dias 7 e 8 de janeiro, na Praça Ana Lúcia Magalhães, Pituba. Patrocínio Rádio Metrópole e Shopping da Bahia. Apoio Amistel, Casa 10 e Prefeitura de Salvador. A rádio da cidade, Metrópole FM. Voltamos com o Metrópole Turismo e Conexões com Lara Kertes. Embarque autorizado. Agora são 10h37, deu engasgada aqui no negócio aqui, mas voltou. Voltamos, Luciana Freire. Sim, voltamos com tudo. Claudinho, Noel Sintonia, o Metrópole Turismo. E estamos hoje com o Murilo Melo, que é novidade pra mim, mas é da casa. Já fiquei sabendo. Tem muita gente participando, elogiando muito. Então eu vou ler aqui algumas mensagens antes do senhor continuar com essa aula incrível. E pra mim, pessoalmente, também tá sendo maravilhoso, que eu tô, assim, gostando muito de saber a minha região, né? Márcia Maria de Jesus te mandou uma mensagem no YouTube, professor, dizendo assim: família Metrópole Turismo, feliz ano novo. Eu sonho em conhecer a Chapada, com certeza meu próximo roteiro. E também quero saber sobre a existência de extraterrestres OVNIs no Capão. Acho que você recebe essa pergunta sempre relacionada à Chapada. Ela quer saber se é verdade. E Ramon Santos também mandou umas perguntas para você. Você quer que eu vá lendo de vez em quando? Assim, alternando ou leia logo tudo? Claro. Luciana, sim. O áudio tá chegando aí legal? Estão me ouvindo bacana aí? Agora sim, agora. Fale. Pronto. Em primeiro lugar, mandar um abraço para Márcia Maria, agradecer a audiência. Pois é, tem essa relação aí com os OVNIs, tem gente que vai lá para Chapada, enfim. Em Mucugê tem uma figura interessante que andou por Igatu, que pertence também a Andaraí, perto de Mucugê, que fala-se muito sobre isso. Eu nunca vi, né? Não consegui ver, não tem nada documentado, não faz parte da história isso, né? Mas existe essa, vou usar aqui a expressão, cultura, que algumas pessoas viram, mas isso não está documentado na historiografia, viu? Não encontraram. E aí mandar um abraço para o Dizo, que você falou dele, grande colega, um excelente profissional, um professor de primeira. Obrigado aí, feliz. E outra pergunta é de Ramon, né? Isso. Ramon Santos te perguntou: professor, eu ainda não fui à Chapada, mas existe algum busto, alguma estátua ou marca de Horácio de Matos hoje? Tem sim, Ramon. Se eu não conseguia responder a todos, eu gosto muito de falar da história da Bahia, eu tenho o maior prazer em falar da história da Bahia, principalmente da Chapada, que é uma região que eu escolhi, que eu adotei e fui adotado, né, pela Chapada Diamantina, apesar de não morar lá. Se eu não conseguir responder a todos, é só ir no meu Instagram, Murilo Melo, com 2 L's, o Melo História. Vá lá no Murilo Melo História, que eu publico só sobre a história da Bahia e do Brasil. As publicações são voltadas para a história, falo muito sobre a história da Chapada, falo muito sobre a história do sul da Bahia, do cacau, a saga de Ilhéus. Vão lá, fiquem à vontade, podem mandar perguntas no privado, no chat do Instagram, ou no meu canal também do YouTube, Murilo Melo História. Sempre tem muita coisa da história da Bahia lá e do Brasil, para quem inclusive gosta. Tá aí no YouTube o @ para quem quer ver com mais calma, tá aí fixado do Instagram, né, professor? Ótimo, Luciano. Então, respondendo a Ramon, tem muitas marcas de Horácio lá, Ramon, né? Horácio inicia a sua presença em Lençóis em 1920,
a vida de Horácio, a biografia de Horácio é uma saga, né? Ele começa aos poucos a conquistar a Chapada, né? Através de várias habilidades políticas, habilidades bélicas, relações, né, estabelecidas com autoridades, né? Enfim. E ele sai da Chapada Velha, começa a galgar em direção a Lençóis e chega finalmente lá no centro da Chapada. Ele ocupa, se faz presente em 1920 e vai ser intendente de Lençóis, vai ser o prefeito de Lençóis, vai fazer uma reforma em Lençóis, vai estabelecer calçamento, vai estabelecer uma rede de água que não existia na cidade, que existe até hoje a caixa d'água dele lá. Se você for em Lençóis, pode me avisar, eu faço questão de fazer um roteiro para você, dizer onde você deve visitar, lugares legais para você conhecer, tanto histórico quanto natural, né? Naturais. Enfim, tem a presença de Horácio lá até hoje, tem nomes de rua, tem praça. A principal praça de Lençóis é a Praça Horácio de Matos. Então a presença dele se faz viva. Horácio morreu fisicamente, mas a memória dele está mais do que viva lá na Chapada. O aeroporto da Chapada chama-se Horácio de Matos, que voltou a funcionar. Quero até mandar um abraço para a Laura, da Secretaria de Turismo de Lençóis, parceira, que sempre apoia os nossos projetos, as nossas pesquisas, né? Os nossos cursos da Chapada Diamantina. Eu sempre dou cursos para guias, né, da Chapada Diamantina, condutores. Laura até me solicitou, Murilo, fale que o aeroporto voltou a funcionar, voo Salvador direto para a Chapada, a todo vapor. Inclusive a família Matos, Tatiana, eu conversei recentemente, ela me falou que foi inclusive de avião com o filho de Horácio de Matos, seu Horácio, essa figura queridíssima. Inclusive estão aí na Chapada Diamantina. Então, para quem quer ir na Chapada, tem o aeroporto Horácio de Matos, tá bom, Ramon? Bom, Luciana, tem mais alguma pergunta ou a gente segue aí na saga da Chapada? Temos sim perguntas, eu vou ler logo então. Vinícius Moraes disse assim: fantástico, Murilo é o nosso Google baiano, estou fascinado pela história de Lençóis, parabéns. E ele quer saber se você tem vídeos e material de Lençóis também disponibilizado na internet. Tenho sim. A gente já fez um programa aqui com Lara sobre a história da Chapada inteira, não especificamente de Lençóis. Está no meu canal, legal. Murilo Melo, com 2 L's, História. Tem uma entrevista que eu fiz para a revista Aventuras da História, que é a mais importante do Brasil, é da editora Abril, né? Eu fiz um programa com eles, tive a honra de ser convidado, e eu falei sobre a história da Chapada Diamantina. Tem um vídeo meu só sobre Dom Obá também. Dom Obá, que é uma outra figura, se ou nasceu, aí tem a grande dúvida histórica, se Dom Obá nasceu na Chapada ou chegou muito novo em Lençóis. Eu ainda vou citar hoje Dom Obá. Vá lá na internet, no meu canal do YouTube, Murilo Melo História. Viu? É Vinícius, né? Obrigado, Vinícius. Muito obrigado. Antes da gente continuar, só vou ler porque os elogios valem muito, né? A galera escutando, e Marcelo Tourinho disse: é a melhor explanação sobre a Chapada Diamantina que eu estou tendo a oportunidade de ouvir. Não basta ter apenas conhecimento, é preciso saber expor. Então, parabéns ao professor Murilo. Obrigado, Marcelo. Você é um querido, sempre um nobre, acompanha sempre as nossas palestras, entrevistas. Marcelo é uma pessoa que eu tenho muito carinho. Muito obrigado, feliz ano novo, querido. Muito massa. Agora continue, vamos embora. Vamos lá. Luciana, a gente estava falando sobre como o diamante chegou e transformou Lençóis, né? Da saga de Horácio, que ele vai viver na Chapada, ele vai fazer muito pela cidade de Lençóis, né? Da família Sá. E agora, chegou um momento, seguindo a linha cronológica, da gente falar de um outro diamante importante que vai ser descoberto na região de Lençóis e da Chapada Diamantina, que é o diamante negro, que as pessoas da Chapada chamavam de ferrujão, e que para a história vai entrar com o nome de carbonado, né? Depois da crise do diamante, na década de 70, a Chapada vai perceber que aquele diamante que não tinha nenhum valor, o diamante negro carbonado, serve e muito. Serve para quê? Serve para romper rochas, para escavar, para construir túneis. O canal de Suez, que é um dos canais mais importantes do planeta, da história, do mundo, o canal de Suez vai ser feito muito com o nosso carbonato da Chapada Diamantina, com diamante negro.
Por exemplo, o metrô de Buenos Aires, que é antiquíssimo, muito mais antigo que o de Salvador, o metrô de Paris, né? Várias obras do planeta, do mundo, são construídos a partir de brocas que usavam o nosso diamante negro. E isso vai dar um boom novo para a Chapada, vai dar um novo fôlego para a Chapada. E Horácio de Matos, quando nascer, olha aí o diamante negro aí, adorei o carbonado tá no YouTube. aí. E Horácio vai vir. Ó, que bacana. Isso é Cláudio Sacramento aí que botou. Cláudia Danado. Foi Dan, nosso diretor de transmissão, Danilo. Pois é, professor, e foi Danilo por idade. Dan é rápido. Então, ó, Cláudio, você levou a fama aí no lugar de Danilo. Mas é bom levar fama boa, né? Você sempre contribuindo. Então, o carbonado vai ser um novo boom para a região da Chapada e para Lençóis. Muitas pessoas vão enriquecer a partir desse diamante negro, a região de Igatu. Eu tenho amigos em Igatu, quero até mandar um abraço para Dimitri. Dimitri faz um trabalho excelente, além de artista plástico. Ele tem o canal, o Instagram dele, né? O Instagram de Dimitri é o Chapada Trekking, tem milhares de seguidores. Dimitri faz trilhas alucinantes, tem um trabalho muito sério. Me ajudou muito nos cursos que eu ministrei sobre a história da Chapada Diamantina, e ele vive lá em Igatu, que é uma região que vai ser muito explorada com diamante negro, como a região de Mucugê, a região de Lençóis, a região de Andaraí. Esse polígono da Chapada ele é muito próximo, né? A história é muito parecida. Andaraí, Palmeiras, onde está o Vale do Capão, Lençóis, Mucugê, eles dialogam muito, eles estão próximos e faz parte do que eu chamo de Chapada Nova. É a nova Chapada que vai ter esse boom a partir de 1840. Bom, eu não posso sair daqui de hoje sem falar sobre uma outra figura, algumas figuras importantíssimas para a cidade de Lençóis. Além de Horácio de Matos, que a gente conseguiu falar um pouco, eu queria falar sobre Dom Obá, que é uma figura fantástica da história da Bahia. Eu fiz um vídeo no YouTube de Dom Obá, eu achei que não ia ter tanta visualização. Quando eu fui ver, recentemente tinha mais de 7 mil, eu tomei um susto. O quanto o Brasil se interessa por essa figura. Dom Obá é filho de Benedito Galvão, né, que vai viver na Chapada. Ele foi escravizado, conseguiu sua alforria e foi viver na Chapada Diamantina, e possivelmente Dom Obá tenha nascido em Lençóis, ou foi para lá muito cedo. Né? Ele não nasce com o nome de Dom Obá, essa alcunha ele vai passar a ter no Rio de Janeiro. O que é que Dom Obá, filho de Lençóis, vai fazer no Rio de Janeiro? Né? Bom, quando Dom Obá nasce, vai estourar a Guerra do Paraguai, né? Na década de 60 do século XIX, e Dom Obá vai fazer parte dos voluntários da pátria. O Brasil não tinha um exército, Luciano, e a gente vai ter que formar às pressas um exército para combater o Paraguai. E ele, no auge dos seus 18 anos, muito forte, né, muito alto, vai fazer parte do batalhão baiano chamado Zuavos Baianos, que é uma história fantástica. Aí tem um programa à parte para a gente fazer. Aí os Zuavos Baianos vão lutar na Guerra do Paraguai, e Dom Obá vai ser bravo, vai ter uma grande participação, mas vai ser ferido. Na guerra ele vai ter que voltar. Ele participa menos de um ano de guerra, só que ele não volta para se estabelecer na Chapada, em Lençóis, ele volta para o Rio de Janeiro. E ele tinha quase 2 metros de altura, chamava a atenção, né? No século XIX, a população brasileira era muito menor. E ele chamava a atenção pelos seus trajes, pela sua postura, né? E ele era a grande referência para a pequena África. O que é a pequena África? Era a população escravizada ou ex-escravizada que vivia no Rio de Janeiro, no centro do Rio. Ele era a grande referência para aquelas pessoas. E ele vai estabelecer um vínculo com o imperador Dom Pedro II, ele vai participar de várias reuniões abertas ao público, ele tem fotografia com a Princesa Isabel, né? Enfim, Dom Obá é uma grande figura. Ele vai criar essa alcunha, esse apelido para ele não nasce com esse nome, o nome dele é Cândido Galvão, né? E ele vai ser chamado de Dom Obá II, já que o avô dele foi o Alafim de Oió, lá na África, né? Na atual Nigéria. E ele vai se dizer que ele é o novo rei, o novo Dom Obá, já que ele é neto do Obá, lá original da África. E ele tem uma história fantástica, ele é filho da Chapada. Ele é filho de Lençóis, Além de Dom Obá, a gente tem um grande intelectual do século XIX, que é Afrânio Peixoto, um grande intelectual, médico, né? Publicações, né? Vai fazer parte da Academia Brasileira de Letras. Afrânio Peixoto, inclusive, tem a sua casa lá,
permanece em Lençóis, é um lugar bacana para se visitar, né? A gente tem o Urbano Duarte também, que é nome de rua, que é outro intelectual que vai fazer parte da Academia de Letras. A gente tem figuras importantíssimas que nasceram em Lençóis, importantíssimas. E já que o nosso programa é de turismo, eu tenho pouco tempo, eu quero falar sobre a saga que é construir o turismo em Lençóis. Parece que o turismo nasceu pronto em Lençóis. Todo mundo hoje vai para Lençóis, todo mundo quer ir para Lençóis, tem o sonho de ir para Lençóis, mas para que aquilo fosse conectado ao turismo, para que existisse o turismo, foi uma saga, Luciana. Porque Lençóis, no século XX, depois da morte de Horácio, em 1931, depois da queda dos diamantes, a Chapada vai entrar em crise. A Chapada vai ser abandonada, poucas pessoas vão viver na Chapada. E Lençóis vai viver uma crise muito grande na década de 70, né? E o filme Diamantes Brutos, de 77, que é feito por um grande cineasta brasileiro, baiano e filho de Lençóis, né? Que é Orlando Senna, vai retratar em 1977, um filme estrelado por José Wilker, essa degradação que Lençóis está vivendo na década de 70. E é nessa década que vai ter um sonho de algumas pessoas, que é atrair as pessoas para aquela região, que é fazer com que as pessoas conheçam Lençóis, porque na cabeça das pessoas que viviam em Lençóis, ninguém ia querer conhecer Lençóis, porque estava degradada, as casas caindo. E uma pessoa extremamente importante, eu conversei com ele até essa semana, que é o grande Heraldo Barbosa Filho. Heraldo, grande abraço. Ele, na década de 70, jovem, sonhador, junto com alguns americanos, principalmente Steven. Steven vem de uma região de mineração dos Estados Unidos. A cidade de Steven foi tombada, né, virou patrimônio. Steven vai trazer toda a sua expertise para Lençóis e vai, junto com o Heraldo e com alguns jovens, criar um núcleo de jovens para fazer com que o turismo nasça, porque não existia nenhum turismo em Lençóis. Lençóis só tinha 2 pousadas, e quase ninguém ia para lá. Não tinha nem estrada asfaltada, a estrada, a BR-242, que liga Salvador, Brasília, vai ser um grande boom, né, para o turismo, além da atitude desses jovens, de Steven, que tem que ser ressaltado aqui. As pessoas que querem estudar, entender Lençóis, tem que saber a importância desses americanos para Lençóis e a importância de Heraldo. Heraldo é um sonhador, é um cara que teve uma formação diferenciada lá na região. E na cara, na coragem, na aventura e na loucura também, esses jovens vão começar a transformar Lençóis, um sonho deles, em um patrimônio. Eles vão tentar preservar a cidade de Lençóis. E isso vai ser uma aventura que eu tive que levar um programa inteiro aqui com o Lara, com você, para a gente falar sobre a aventura de Heraldo e dessas pessoas que vão compor, né? Renato, Heraldo, pessoas super importantes nesse processo. Heraldo, para quem já foi em Lençóis, quando você passa pela estrada 242, tem uma placa lá, Lençóis a 12 quilômetros, né, que é a rodovia, estrada principal. Não tinha placa alguma, Lençóis estava entregue quase que às baratas. E Heraldo, no sonho dele, vai sair de Lençóis, porque na década de 70, Lençóis tinha quase carro nenhum, não tinha automóvel na cidade. Só para vocês entenderem como é que era a Chapada, como era Lençóis na década de 70. E um dos únicos automóveis, ou o único que existia na década de 70 em Lençóis, não estava lá na ocasião, quando o Heraldo e Steven criaram uma placa de madeira escrito, feito à mão, Lençóis a 12 quilômetros, né? E aí eles saem andando 12 quilômetros de Lençóis até a BR principal 242 para fincar a placa de madeira, indicando a um turista, um possível turista, de que Lençóis está perto, a direção vai lá em Lençóis, né? Conheça Lençóis a 12 quilômetros. E esse sonho, que era impossível, vai acontecer, né? Lençóis, aos poucos, vai fomentar um turismo na cidade, né? E hoje é o que a gente conhece, né, Luciana? Sim. Tem esse turismo pujante, várias pousadas. Eu sou amigo de muita gente de Lençóis, né? Quero até mandar um abraço para Túlio. Túlio tem um Instagram dele, o Chapada Diamantina National Park, e tem um café lá, Luciana. Quando você for na Chapada, não deixe de ir no bistrô de Túlio, que é o bistrô Café do Norte. Quando eu for, eu vou bater um papo com você antes. Tem um crepe maravilhoso. Túlio produz o café na própria Chapada, né, na região de Piatã, e ele faz o café ali na hora, é barista, é uma pessoa muito querida, eu tenho muito carinho. Tem outras pessoas que eu também queria falar, que é Cardoso,
da pousada Luar do Sertão também, né? Para quem vai se hospedar, quem está ouvindo aqui, nosso programa é relacionado ao turismo, não deixe de ir lá, tem o Instagram dele lá do Luar do Sertão. Tem gente muito bacana que eu queria deixar esse abraço aqui, agradecer, né? Principalmente a família Matos, que sempre apoia os nossos projetos, né? A Tatiana, a seu Horácio, até dedico esse programa a seu Horácio, filho, figura importantíssima, uma das famílias mais significativas da história da Chapada. E para quem quer conhecer a Chapada Diamantina, tem um portal Chapada Diamantina de um amigo, de um grande querido nosso também. Tem um Instagram que bomba, o portal Chapada Diamantina, para quem quiser anunciar, Luciana, qualquer coisa relacionada à Chapada Diamantina, vá lá no portal, né, no Instagram, portal Chapada Diamantina, né? E ele cada vez faz um trabalho mais brilhante. Luciana? Muito massa. Ainda tem muita coisa para falar, mas acho que eu não tenho tempo, né? Falta pouquinho e eu quero ler aqui algumas mensagens. Calpati disse assim: Metrópole FM, salve essa aula, por favor. Que riqueza, eu estou trabalhando, não consigo dedicar, desculpe, a atenção merecida. Eu quero ouvir posteriormente, Murilo, é fantástico, gratidão. E fica salvo, viu? No youtube.com/portal Metro 1, tá aí. Você vai na aba de ao vivo e está salvo com certeza. Mais cedo, Roberto Martins tinha mandado a mensagem dizendo: Cazuza muitas vezes era apelido dado a meninos sapecas. O cantor, nascido Agenor de Miranda Araújo Neto, foi assim apelidado ainda criança por conta do personagem de um livro infantil. Olha aí. Que legal. Excelente participação. Agradecer aí o carinho de Calpati. Obrigado, né? Massa. Esse retorno faz a maior diferença no nosso trabalho, né? Afinal, é para vocês mesmo que a gente faz isso aqui, venha na metrópole, trazer a história da Bahia. E é isso, conhecer o que está pertinho da gente, né? Visitando. É a nossa história. É como o nosso povo foi formado e se organiza. Faz toda a diferença, né, Murilo? Pois é. Luciana, já que eu ainda tenho um pouquinho de tempo... Vá, uns minutinhos. Lençóis tem a beleza natural, que é indescritível, né? Cachoeiras, enfim. Até Laura, da Secretaria de Turismo, me pediu para falar. Professor Murilo, pelo amor de Deus, fala lá na rádio que a história do Poço do Diabo, lá do Mucujezinho, próximo a Lençóis, ali bem na estrada, não tem nada a ver com escravizados que eram jogados lá. Pelo amor de Deus, gente, não tem nada a ver. Tem gente criando essa narrativa. Ninguém era jogado no Poço do Diabo. Isso é fake news total, né? Na nomenclatura aqui nova. Então, além das belezas naturais, você pode ir para a Chapada conhecer a história da Chapada, monumentos, casarios. A gente tem casas belíssimas em Lençóis, né? Um casario assim, um conjunto arquitetônico tombado, muito bonito, né? Indescritível. E a gente tem também um patrimônio material. Não sei se você sabe, Luciana, mas em Lençóis, na Chapada, tem uma religião única que é o Jaré. Você já ouviu falar do Jaré? Já ouvi falar. Não conheço muito, mas já ouvi falar. Pois é um outro patrimônio turístico da região. O Jaré, ele tem origem Nagô, né? Haverão escravizados, né, que irão viver em Lençóis e na Chapada Diamantina, tanto que a praça, uma das praças principais de Lençóis, chamavam Praça das Nagôs, no feminino mesmo, das Nagôs, que depois vai ter um outro nome, vai ter o nome Horácio de Matos, mas até hoje a população de Lençóis chama de Praça das Nagôs. Então, essa população escravizada, né, de origem africana que vai viver na Chapada, vai levar, principalmente que saem do recôncavo, a sua religiosidade de matriz africana. E lá vai ter uma influência do espiritismo recentemente, vai ter uma influência do catolicismo e vai fundir e vai criar o Jaré, que é uma religião única, que foi importantíssima na exploração do diamante. Os garimpeiros, que tinham uma vida muito difícil, né, eles sempre participavam, consultavam os mestres do Jaré para que eles ajudassem na descoberta dos diamantes, porque tinha uma questão mágica na descoberta dos diamantes, né? Era muito difícil você descobrir um diamante. Tem a lenda e a cultura de que cada diamante tem o seu próprio dono, né? E para cada estrela que tem no céu, tem um diamante na terra. Então tem toda uma questão mística envolvendo a exploração do diamante, que é riquíssima, Luciana. E o Jaré faz parte disso.
Eu tenho que te interromper, mas justamente o papo só melhora. Então eu espero ter a oportunidade de ter outro papo com você, muito gostoso. Gostei demais e realmente me sinto bem inspirada a conhecer mais a minha história aqui do lado, aqui pertinho, e a visitar mais também. Seu @ já tá aí na tela, no YouTube, fica tudo salvo. Muito obrigada pela sua participação e até a próxima, tá bom? Ô, Luciana, eu que agradeço o convite, o prazer foi todo meu, viu? Obrigado aí pelo convite, quero mandar um abraço para Vanessa Abreu, para Lara, feliz ano novo para vocês, para Cláudio, para Danilo aí, para essa galera boa aí da Metrópole, viu? Um abraço para todos, um feliz ano para os ouvintes também, viu? E fica bem aí. Vi. Por falar nisso, tinha até um outro ouvinte aqui, Cleuber Fagundes, disse assim, ele tá mandando abraços de Jacobina, Piemonte da Chapada, ouvindo vocês na BR. Temos em Jacobina lindos atrativos também. O rapaz da Chapada Trekking quer abrir uma filial na cidade e nós estamos esperançosos, olha aí. Toda a rede. Que legal. Dimitri. Chapada Trek é de Dimitri, que faz um trabalho excelente aí. Mandar mais uma vez um abraço aqui para Túlio Saraiva, queridíssimo, para Dimitri, né, para Tatiana, esse pessoal que faz toda a diferença aí na Chapada, para Branca, que criou o guia da Chapada Diamantina, e dizer que eu estou disponível para quem quiser tirar dúvida, é só me procurar no Instagram, falar sobre a história da Chapada, indicação de livro, de filme. Estou disponível para vocês. É um prazer falar sobre a história da Chapada, sobre a história de Lençóis que eu tanto amo, viu? Tá bom, um beijo, professor, até a próxima. Pessoal, fiquem, nós vamos continuar aqui no Metrópole Turismo e Conexões. Daqui a pouco nós vamos conversar com Tamar Batista Costa e também Cláudia Marques Dourado sobre comida, restaurante, isso mesmo. O papo vai ser bem legal, vocês todos